Bem-vindos a mais um episódio do CompaCast, o podcast do Colégio Companhia de Maria. Hoje a gente vai ter uma conversa com um líder, administrador e engenheiro. Eu sou o Rafael, estou no terceiro ano do ensino médio. E eu sou o Felipe, do primeiro do ensino médio. Nosso convidado é Marco Antônio Medeiros, um executivo com uma carreira internacional em empresas multinacionais e formação em engenharia química, marketing e administração em empresas. Seja bem-vindo, Marco Antônio. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e o objetivo é contribuir para que vocês possam fazer uma boa escolha no futuro. Muito obrigado, Marcos. Vamos falar um pouco como a sua formação influenciou a sua carreira, sua estratégia de sucesso e sobre a sua visão de desenvolvimento de pessoas. Vamos conhecer também insights e histórias que conectam a educação e a prática profissional. Bom, e este CompaCast, o conteúdo completo você encontra no Spotify, Amazon Music e YouTube. Bom, pessoal, Marco Antônio foi vice-presidente da Solvay América Latina, antiga Rodia, presidente da divisão de resinas da Total, presidente da Greif, vice-presidente da Merrier NutriScience Brasil e atualmente é o CEO da Orion Solutions e Senior Partner na Mirante Consulting. É formado em Engenharia Química pela Oswaldo Cruz, Gestão de Empresas pela Fundação Dom Cabral e Marketing e ADM em Empresas pela FGV. E é especialista em projetos de reestruturação empresarial, planejamento estratégico e desenvolvimento de equipes. Bom, Marco, você tem diversas experiências em muitos países, como Estados Unidos, França e o México, mas quais foram os maiores desafios que você encontrou ao liderar essas equipes em culturas, países, situações tão distintas? Os desafios desse negócio, eles são muito parecidos, independente da empresa. Né? Até uma empresa rentável, uma empresa equilibrada. O grande desafio, na verdade, está sempre relacionado com cultura e pessoas. Tá? Então, o que está por trás disso? É a tua capacidade de adaptação a novas culturas. Essa é a questão. E, além disso, sempre que você chega num país diferente como estrangeiro, você é visto como alguém que veio tomar a posição de alguém. Não é? Então, é fundamental que você tenha empatia, né? Entenda as pessoas e consiga construir um ambiente bom de trabalho. Né? Aí as coisas fluem. Como você decidiu sua carreira ainda no ensino médio e como essa escolha resultou para sua trajetória, suas posições executivas? E quando você tinha certeza que a escolha foi a certa? O que eu acho é que um ponto fundamental para isso é você ter um mentor. Né? Ter pessoas de confiança onde você possa trocar ideia, até por isso que eu ofereci apresentar alguns contatos para vocês. Né? Então, conversar bastante com gente das carreiras que eu imagino que seriam ideais para mim. Aquelas que eu imagino que possam ter mais a ver comigo. Eu acho que tem um segundo ponto. Precisa fazer muita pesquisa. Precisa fuçar, precisa procurar, precisa ler, precisa se informar. Se possível, visitar, né, as áreas onde eu tenho interesse de trabalho. Né? E eu acho que um terceiro ponto que é importante, acho que não tenho certeza, é ter aptidão naquilo que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, estamos falando de engenharia aqui. Se eu não tenho aptidão para física e matemática, dificilmente eu vou dar certo em engenharia. Bom, ainda um pouco nesse tópico sobre essas escolhas de carreiras, o que te fez escolher esses cursos tão distintos entre si, com aptidões tão diferentes? Não, na verdade eles não são distintos, eles são complementares. A engenharia, ela é uma grande estrutura que te dá base para fazer um montão de coisas. Né? Então, fica um pouco difícil comparar, mas se eu faço uma faculdade um pouco mais simples, dificilmente no futuro eu vou fazer uma faculdade mais complexa, como por exemplo engenharia, medicina. Né? É um pouco mais complicado. Então a engenharia dá uma grande base. E quando você opta por entrar numa empresa, eu diria que você tem dois caminhos. Você tem um caminho técnico ou você tem um caminho administrativo. Né? Eu, no meio da minha carreira, né, dentro das empresas nas quais eu trabalhei, eu acabei optando em algum momento para vir para a área mais administrativa. Então, como eu optei vir para a área da administração, eu precisava complementar os meus conhecimentos de engenharia. A engenharia é muito legal porque ela te ajuda a desenvolver um nível de raciocínio rápido e muito lógico.
mas ele acaba tendenciando demais a questão lógica e menos, talvez, a inteligência emocional. Então, os cursos de administração, de marketing que eu fiz foram para complementar e me ajudar a desenvolver um pouco mais dessa visão. Que a hora que você começa a assumir posições de liderança, é inevitável que você precisa ter uma compreensão de pessoas e saber muito bem como se relacionar com elas. Mas você, assim, você acha que seria uma pessoa que vai entrar numa empresa, seria não mais fácil, porque fácil nunca vai ser, mas seria talvez menos complicado ela não seguir pelo caminho administrativo para poder, por exemplo, conseguir uma carreira boa, subir de nível? Ou você acha que o caminho administrativo ele te dá mais opções, ele te dá um leque mais aberto? A pergunta ela é difícil, né? Porque não existe uma resposta única para isso. A questão de desenvolvimento de carreira depende muito mais da pessoa do que da própria empresa. Eu acho, tá? Isso eu não posso afirmar. Mas eu acho que a carreira técnica ela é muito bem definida. Ela é muito fácil de você entender onde você pode chegar. Você vai chegar ao topo de uma especialidade. Você vai ser um especialista dentro de uma carreira técnica. Na área administrativa, se abrem diversos horizontes. Hoje, boa parte de pessoas que trabalham em banco são engenheiros. Na área financeira, se você for pegar, o perfil tem muito engenheiro trabalhando na área financeira. Tá? Dentro de empresa, até a área de recursos humanos tem engenheiro. Houve um período, de novo, né? Hoje eu não sei como é que está, mas eu diria que até 4, 5 anos atrás, você via muita gente da área de engenharia, com formação de engenharia, trabalhando em recursos humanos, por exemplo. Vendas. Né? Então, uma venda técnica requer um conhecimento prévio técnico. E depois calgando a posições de gerência, direção. Então, eu acho que quando você vem para a administrativa, o leque é maior. O nível de sucesso, a satisfação pessoal é uma outra coisa. Né? Mas o leque é maior. Agora, a carreira técnica ela é muito mais bem definida. Né? No final de uma carreira técnica, você virá uma referência e um especialista. Que dicas você daria para uma pessoa que está tentando começar a carreira agora em engenharia? Engenharia tem vários ramos Tem civil, tem aeronáutica, tem automobilística, mecânica, química. Agora tem até engenharia de produção, né? Que é uma engenharia que é uma engenharia mais voltada para a administração, como a gente estava falando agora. Então tem vários ramos. Acho que a dica é pesquisar. O grande diferencial, acho que de um profissional de sucesso e não, é a questão de curiosidade. O quanto ele é curioso e o quanto ele se dedica a entender e se propõe a fazer bem aquilo que ele gosta. Né? Esse é o grande diferencial de um profissional de êxito ou não. Eu comecei como estudando engenharia mecânica, na FEI. Né? E depois, em algum momento, acabei não me adaptando, entendi que não era aquilo, aí fazendo pesquisas, entendi que a faculdade Oswaldo Cruz era a referência em engenharia química, e não tive medo. No meio do caminho, acabei mudando para a faculdade de engenharia química e fui buscar, né, os outros caminhos. Então, eu acho que a pesquisa é legal e o experimento. Eu costumo dizer que a gente não tem compromisso com o erro. Né? Quem tem medo de errar não vai longe. Então, a partir do momento que eu percebo que não é aquele meu caminho, seria um erro continuar, não tem porquê não parar naquele momento e recomeçar. Mudando um pouquinho os tópicos, né? Você pode contar pra gente um projeto específico ou os principais desafios aprendizados que você vivenciou estando nessa posição de liderança, toda essa parte de administração? Eu tive um monte de desafios, né, e projetos legais. Vocês sabem o que é sistema ERP? Tem ideia do que é isso? ERP são sistemas que as empresas usam para organizar todas as funções de negócio dentro delas. Da produção à venda, enfim. Então, na época que eu trabalhava na Solvay, eu fui responsável por implantar um ERP dentro da empresa. A empresa, naquela época, tinha mais ou menos 2.000 funcionários, tinha umas 15 unidades de negócio diferentes, então foi uma tremenda oportunidade de aprender sobre todos os negócios. Né? Então, a implantação desse ERP foi bem legal. A gente tomou 3 anos para desenvolver esse projeto, um aprendizado tremendo.
E aí sim, né, eu diria que talvez esse tenha sido o grande alavancador da minha carreira, quando esse projeto terminou. Depois, já gerindo empresa, teve um projeto de montar uma fábrica nova. Logo que eu cheguei nessa empresa, ela estava fazendo uma mudança de um site em Manaus, absolutamente sem planejamento. Então, depois, para colocar a coisa no eixo, foi muito difícil, mas a gente tinha um grande cliente na região, uma das maiores empresas do Brasil de consumo, e pela falta de planejamento, a gente estava até ameaçando a parar a produção desse cliente. Então, foi um grande desafio, né, que exige certificação de aeronáutica, de marinha, de metro. Então, foi um desafio enorme, esse projeto. E depois, não deixa de ser desafio, como eu falei, né? Eu acabei participando de comitês, vivendo em outros países, também se adaptar a essas novas culturas, indo com família, com diferenças culturais, né? As particularidades de legislação e regulamentação de cada país. Quais estratégias de inovação você considera mais eficazes para manter uma empresa competitiva? Então, inovação é um assunto que não pode sair da pauta, né? Seja da empresa, seja das pessoas. A liderança precisa estar envolvida na inovação. Porque se você tem uma liderança que te cobra só resultados de curto prazo, você não consegue pensar no longo prazo. O segundo ponto é ter um bom planejamento prévio. Senão você se perde no meio do caminho. Porque quando você começa a falar de inovação, né, aparecem tantas coisas, tantas possibilidades, que se você não focar, você acaba se perdendo. Um outro ponto que é importante também é conseguir trazer o grupo para esse conceito de inovação. O grupo, digo, os funcionários da empresa. Então, fazendo com que o grupo traga sugestões, você também consegue fazer um trabalho bastante interessante de inovação. Ter gente motivada, ter processos bem definidos e ter uma liderança envolvida no processo. Só, então, mas como você tem muitas experiências internacionais também, trabalhando bastante fora do Brasil, você sente que tem algum país estrangeiro que você tenha mais facilidade nessa parte de liderança, seja, tenha mais, não facilidade, mas conforto para trabalhar? A experiência que eu tenho de multinacional, aqui no Brasil, por exemplo, a gente recebe muito bem estrangeiro. E a gente tem um entendimento de que esse pessoal que vem, ele vem para agregar, ele vem para ajudar, vem para trazer novos processos, novas tecnologias, novos aprendizados. Então, eu acho o Brasil muito receptivo a receber estrangeiros e tratá-los bem, né? Isso acontece com muita frequência com países de cultura não latina, tá? Existe um certo preconceito, né, com pessoas, sobretudo do hemisfério sul, né? Existe, não sei se eu posso afirmar isso 100%, mas é um pouco mais difícil trabalhar em país de cultura não latina. Agora, eu quero fazer uma pergunta, mas que eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se você, quando era pequeno, foi incentivado pelos seus pais, talvez a fazer engenharia ou até mesmo administração. Era muito difícil fugir disso, né? Então, o camarada realmente, para fazer uma faculdade de valor, na cabeça dos nossos pais era medicina, engenharia, direito. Graças a Deus isso acabou, né? Então, se abriu um leque enorme de carreiras. Então, te respondendo objetivamente, sim, né? Meu pai ele não se formou, né? Universitário, então ele era um engenheiro civil frustrado, né? Gostava de trabalhar com construção, com essas coisas, então ele queria que o filho dele fosse engenheiro. Então acaba influenciando, sim, né? Eu tive uma confusão no cursinho. Quando eu fui pro cursinho, eu acabei tendo acesso a visões diferentes. Confesso que minha cabeça balançou um pouco. Acabei indo, né? E infelizmente deu certo. Bom, você sempre destacou a importância do desenvolvimento das pessoas. Quais práticas você implementa para fomentar o crescimento e a colaboração nas equipes que você lidera? Então, o papel do líder
ele é fundamental, né? Então o pessoal fala muito em motivar, né? A gente não motiva ninguém, né? Costumo dizer que a autoestima e a motivação é uma porta que se abre por dentro só. Não adianta alguém querer abrir por fora a motivação. O que você faz é estimular pessoas, né? E tem uma coisa que é interessante, que nem todo mundo se estimula, né? Você não consegue estimular, né? E as pessoas não se motivam pelos mesmos fatores. Então, um ponto importante é você saber ler as pessoas, né? Então tem gente que se motiva por dinheiro, tem gente que se motiva por desafio, tem gente que se motiva por status, né? Oportunidade de aparecer, de estar em evidência. Então, o bom papel do líder é conseguir fazer uma leitura dos seus liderados e entender o que motiva cada um deles, né? Um modelo só funciona para todo mundo, não funciona. Então, eu acho que o primeiro ponto é você fazer uma boa leitura da tua equipe. Outro ponto que é importante é conseguir criar um ambiente de time. E para criar um ambiente de time, essa leitura também ajuda bem, porque dentro de um time não existe homogeneidade. Então tem gente que é colaborativa e tem gente que joga contra. Escuta, nós somos um grupo, nós somos um time, nós somos uma empresa, nós somos uma divisão dessa empresa. Então quais são os objetivos? Isso aqui está compartilhado? Todo mundo comunga desses mesmos objetivos? Todo mundo sabe que a gente tem que chegar lá? E para fazer isso, o processo de comunicação do líder tem que ser muito bom também. Tem que saber comunicar muito bem quais são os objetivos e alinhar com o time. Então, isso representa 99% do sucesso de um projeto e de ter um time motivado, né? E o outro que eu estava deixando passar, que eu acho que vale a pena destacar também, é que a partir do momento que você vira líder de um grupo, o teu compromisso não é mais só com a empresa. O teu compromisso é com o grupo também, com o desenvolvimento desse grupo. Tá. É uma pergunta relacionada ao que você acabou de falar mesmo, mas eu queria saber o que você procuraria em pessoas que você gostaria de ter no seu time. Legal. É o brilho no olho, né? Tem uma frase que é emblemática e é difundida no meio empresarial, que é mais ou menos assim. Você contrata a pessoa pela tecnicidade dela, só que você a demite pelo comportamento dela. A gente também diz o seguinte, né? Comportamento você não aprende, né? É uma cebola, é o centro da cebola, o teu comportamento. É aquilo que você aprendeu com teus pais, com a experiência com os amigos, com a experiência da escola, a experiência de vida. Então, isso cria o teu ego, né? O teu id interno, né? Isso cria você. Isso você vai construindo ao longo da tua vida. Tecnicidade você aprende. Quando você contrata alguém que você quer ter no time, você tem que olhar muito essa questão. É difícil, né? Você pode errar, é óbvio, né? Mas é contratar alguém que realmente tem esse brilho no olho, tem esse comportamento legal, uma pessoa que é automotivada, uma pessoa que está aberta a desafios, né? Uma pessoa que queira aprender, que queira evoluir, queira colaborar. Pessoa que joga em time, porque jogo de empresa é em time, não adianta. Achar que você vai... Tem gente que tem sucesso, é óbvio, né? Mas a questão de time facilita muito, tá? Então, o teu time deve ser aquele que é colaborativo, né? Não adianta contratar só o cara que é muito bom tecnicamente. Ele precisa ter né? Precisa ter algo interno, aquele brilho interno para poder colaborar com a equipe. O professor Angel já conversou comigo bastante sobre isso e ele fala que as empresas hoje em dia, elas não procuram só a pessoa que é a melhor, assim como você falou. Ele também falou que, por exemplo, hoje em dia, empresas muito grandes, ele fala que eles procuram pessoas que fazem voluntariados. E aí, para pesquisar a pessoa, porque ele acha que as pessoas precisam ter uma por dentro que pensa com os outros, assim como você acabou de falar. E eu gostaria de saber, tipo assim, você acha que voluntariado deveria ser obrigatório para todos? Nada pode ser obrigatório, né? O que o professor falou para vocês faz sentido, porque hoje, com a exposição que todo mundo tem nas redes sociais, você acaba capturando isso, né? A gente acaba vendo que quando uma pessoa
que está para ser contratada, as áreas de RH acabam fazendo uma pesquisa também nas redes sociais, entendeu? O que esse camarada faz, né? E óbvio, uma pessoa que tem em si a importância do voluntariado, né, de colaborar com os outros, entra nesse contexto que eu comentei com vocês. Mas é uma pessoa que tem compromisso com o próximo. E se ele tem compromisso com o próximo, fica mais fácil, né, entender que tem compromisso com as pessoas, terá compromisso com a empresa, com a sua liderança, com os seus colegas. Eu não acho que nada deveria ser obrigatório. Isso tem que ser espontâneo, tem que partir das pessoas. Um dos motivos que a gente está aqui é para situar também, né? Então, eu diria, as empresas dão importância para isso. Seguramente alguém vai entrar na tua rede social e entender o que você fez. Mas, mais que isso, eu acho que te ajuda a se desenvolver como gente. É que agora você atua mais como consultor e não como executivo, certo? Eu tive uma carreira de 35 anos, mais ou menos, como executivo. E chegou um momento que eu já não estava mais motivado, né, para continuar. E aí eu pensei em me reinventar, né? Então, há mais ou menos quase 8 anos, mais ou menos, então eu decidi abrir uma consultoria, né? E essa consultoria tem como principal objetivo aplicar na prática aquilo que eu aprendi nesses 35 anos, tá? Então, eu atuei como consultor independente até um pouquinho antes da pandemia, com foco em gestão de processos e estratégia, tá? Aí com a pandemia os negócios mudaram, a característica dos negócios mudaram, e aí eu precisei me reinventar novamente. E aí com 2 colegas que também estavam revendo a carreira deles, né? Também já estavam chegando num ponto de saturação de trabalho executivo. Então, pouquinho depois do final da pandemia, a gente resolveu juntar esforços, né? E criamos uma segunda empresa. E a gente atua basicamente, então, em estratégia, que é um pouco tudo que a gente falou agora. Escuta, para onde a empresa deve ir, de que forma que ela deve atuar. A gente ajuda empresas novas, sobretudo empresas estrangeiras que querem vir investir no Brasil, a implantar seus negócios aqui. E um terceiro eixo que a gente tem dessa consultoria é atuar em aquisições e fusões. A gente chama de M&A, Merger and Acquisitions. Então, são vendas de empresas familiares, normalmente, de médio porte, né? Para empresas locais ou empresas estrangeiras. Então, esses são os 3 eixos que a gente tem trabalhado, né? Soluções empresariais, implantação de negócios e venda de empresas. Tá? E o que está por trás disso é aplicar um pouquinho tudo que a gente aprendeu durante esse tempo, sem o compromisso de estar falando com o chefe. Quer dizer, a gente hoje tem liberdade para tomar as nossas próprias decisões. Uma outra coisa que eu gostaria de saber é como que você resolve problemas dentro da sua própria cabeça. Por exemplo, você pensa que você vou recomeçar e fazer do zero, eu vou pegar tudo que eu já fiz e vou rever e talvez tentar resolver dali, ou às vezes tentar uma nova ideia. Tudo isso junto e misturado, né? Eu não vou lembrar, mas tem uma rosa que você coloca como de solução de problemas, mas nessa rosa tem, escuta, as minhas experiências prévias, né? O que na minha experiência prévia parece com isso aqui que eu poderia usar? Tem a minha formação. Escuta, eu me formei em algumas coisas, em algumas matérias, tem algum conhecimento que está lá que talvez não tenha usado, e eu posso usar esse conhecimento e vou lá pesquisar, né? E tem a questão, de novo, da pesquisa, né? A gente chama de benchmarking, né? De olhar o que o outro está fazendo, alguém que teve sucesso em resolver aquele tipo de problema, que abordagem que ele usou para resolver aquilo. Então, quando eu coloco, né, tudo isso, né, então, minha experiência prévia, aquele conhecimento que eu tenho que não foi usado, né, e a questão de buscar referência no que o outro fez para resolver aquele problema, eu particularmente uso esse tipo de modelo para resolver o que aparece pela frente. Uma pergunta mais pessoal, assim, um pouco mais sobre você. Tem
óbvio, quando você pensa um pouco sobre o que você vai fazer de faculdade, como que você vai seguir a sua carreira, sempre vai ter uma dúvida do que você almeja como topo da sua carreira, o que você veria como, você vê que, realizei o que eu queria, posso falar que eu consegui chegar no ponto que eu queria da minha carreira. Essa pergunta é bem complexa, né? Porque o sucesso, ele não é único, né? O sucesso, ele depende daquilo que eu dou valor, né? Então, vamos pegar o exemplo da engenharia, que a gente estava falando de carreira em Y, né? Uma carreira técnica, uma carreira administrativa. Se para mim sucesso é ficar dentro de um laboratório, estou pegando o exemplo da engenharia, mas vale para qualquer outro ramo de atividade. Se o que eu gosto é ficar dentro do laboratório desenvolvendo produto, né? Criando moléculas novas, não adianta me oferecer a uma posição de presidente da empresa. Eu não vou ser feliz. Então eu vou ter talvez uma remuneração, né? Lembra que a gente falou de as pessoas se motivam por pontos diferentes, né? por coisas diferentes, né? Então eu adoro estar no meu laboratório, fechado, sozinho, desenvolvendo uma molécula nova, porque essa molécula vai curar o câncer, e você me oferece um cargo de qualquer coisa, expatriado, por um país de primeiro mundo, ou uma posição de presidente da empresa, de diretor de marketing, e eu não vou estar feliz. Então eu vou ter um cargo excelente, né? uma visibilidade excelente, mas não vou estar feliz no CERN. E o contrário vale também. O sucesso, ele é relativo ao desejo de cada pessoa. E eu acho que não adianta, isso é uma das poucas coisas que eu acho que não adianta planejar com antecedência. Isso o tempo vai te trazer. Tá? Então é experimentação. Então você vai entrar, vai ter tua primeira experiência profissional, tua segunda experiência profissional. Isso vai te dizer, vai chegar num ponto que você vai falar, escuta, não suporto trabalhar em empresa, porque pressão aqui, pressão ali, meu negócio é empreender. Então o que vai me dar prazer é empreender. Então isso vem com a experimentação. Eu não sei, né, da minha vida e com as pessoas com as quais eu tive contato, pouca gente eu posso afirmar que desde o início sabia o que fazer. Você falou que você começou seguindo coisa de faculdade, engenharia mecânica na FEI. O que fez você sentir que não era esse o caminho que você queria? Ou assim, talvez o ponto que você sentiu que você não queria engenharia mecânica, mas sim a química? Não foi uma decisão mecânica ou química. Foi uma decisão de estilo de vida. Eu queria sair um pouquinho da questão tão técnica e vir para uma questão um pouquinho mais empresarial. Eu gostaria de saber, por exemplo, se você, em toda a sua carreira, você pudesse, por exemplo, voltar e mudar alguma coisa, você mudaria alguma coisa de suas escolhas, atos, ou até mesmo alguma coisa que faltou para você, que você acha para finalizar? Não. Eu acho que as coisas foram dando certo, né? Acho que você perguntou em algum momento, né? Questão de carreira, como é que foi a questão de carreira, como desenvolveu. A coisa foi mais ou menos encaixando, foi acontecendo de forma natural, né? E ela foi acontecendo de forma natural justamente por essa questão que eu bati bastante com vocês, da curiosidade, né? Vocês conhecem ou já leram alguma coisa do Amir Klink? O do Amir Klink? O Amir Klink é um velejador brasileiro e ele fez algumas coisas na vida dele inéditas. Então ele viajou a terra inteira sozinho, num veleiro. Ele cruzou o Atlântico remando, Brasil para África, remando num barco que fechava à noite para dormir, o barco virava. Ele foi para a Antártida no verão, Antártica, no verão, encalhou o navio dele ali, o navio dele ficou fechado no gelo, ele passou um ano lá para fazer pesquisas e tal, e ele diz uma coisa bem interessante em um dos livros dele, né? Que todo mundo falava que era muito perigoso, né? Essas aventuras eram muito perigosas, né? Ele poderia morrer, poderia acontecer alguma coisa. E ele resolve ir. E quando
ele volta depois de um ano para casa dele, né, da última aventura dele na Antártida. Quando ele volta, ele chega com o barco dele, ele tem uma casa em Paraty, então ele embica o barco em Paraty, e ele olha, a casa tá igualzinho, o coqueiro tá igualzinho. Puxa, passei um ano, fiz tanta coisa e não mudou nada. Voltei e não mudou nada. Então ele diz o seguinte no livro dele, né? O perigo não era ter ido, né? O perigo nunca foi ter feito a viagem. O perigo era não ter feito a viagem, ter ficado parado porque nada mudaria na minha vida. Eu passei um ano de enriqueci enorme. Então eu acho que essa questão é legal, né? É você estar aberto aos desafios que se apresentam para você, porque vão se apresentar vários desafios. E se eu me escondo e me acovardo, a chance de não acontecer nada é enorme. Então eu não mudaria nada na minha carreira. As coisas foram dando certo também por esse espírito de curiosidade e de se apresentar aos desafios. Talvez se eu pudesse fazer uma pequena modificação, eu acho que eu demorei muito para fazer esses cursos complementares depois que eu me formei. Demorei anos. Em algum momento, falei, poxa, preciso complementar isso para ajudar no meu desenvolvimento, seja pessoal, seja de carreira. Então, talvez eu teria antecipado um pouquinho. Talvez terminado a faculdade, trabalhar 2, 3, 4 anos, sei lá. E aí já encaixaria uma complementação. E eu acho que isso para vocês, nessa fase de mundo mais complexo que vocês estão vivendo, é mais importante ainda, né? Ter uma complementação de carreira, porque um curso só não é suficiente. Tá? Se você tem uma abrangência, o mundo está muito complexo para você se focar em uma coisa só. Quanto mais abertura eu tenho, né? Mais possibilidades de as coisas darem certo, a probabilidade aumenta muito. Você acha que talvez quando você pega muito na parte técnica e a experiência em si é muito diferente, ou você acha que elas são muito interligadas? Tem muitas pessoas que dizem que quando você está estudando uma coisa, por exemplo, fazer engenharia, uma coisa é você estudar nos cálculos, uma coisa talvez é você trabalhar na área específica. Muitas pessoas às vezes desistem mesmo após o curso, não no meio do curso. Então eu gostaria de saber se você acha que é muito diferente e às vezes a visão que a gente tem sobre engenharia é muito diferente do que ela realmente é. É diferente. É bem diferente. A realidade é diferente, né? A gente entra com alguns sonhos e tal. Por exemplo, a área que você diz, né? A área de mecânica automobilística. Eu, quando fui fazer mecânica, eu tinha uma visão parecida com a tua. Eu quero trabalhar com carro e tal. Fiz estágio na oficina mecânica de um amigo do meu pai, sabe? Só que a hora que você vai para a faculdade de engenharia, você vai ver muito pouco disso. Muito pouco. Então, durante o curso, você vai ver muita física, muita mecânica. Eu ouvi falar muito pouco de carro. E depois você precisa, né, entrar nesse segmento de mercado. Né? Como tem o segmento aeronáutico também. É um segmento restrito no Brasil. Né? São poucas empresas de desenvolvimento aeronáutico forte que tem. Então, aquela imagem, por isso que a pesquisa é diferente, né? Aquela imagem que a gente tem, ou aquilo que a gente idealiza, ele descola da realidade ao longo da prática. Mas também não tem problema se você entrou com uma ideia e viu que não era a ideia que você tinha e mudar também, né? Compromisso com o erro, zero. Mudo, me reposiciono, né? É tão simples quanto isso. Né? Agora, na faculdade, eu já adianto, cara, os 2 primeiros anos da faculdade é uma imersão em física, em matemática, e você fala, cara, o que eu vim fazer aqui? São os 2 primeiros anos, depois não. Sobretudo uma FEI, né? Posso falar da FEI porque eu estudei um tempo lá. Sobretudo uma FEI, depois você consegue, sim, direcionar um pouco mais, começa a ter contato com bastante gente. Não posso falar das outras, né? USP, que mais? A Mauá também é muito importante. Qual que é o outro importante de engenharia hoje? Já são os principais, né? A USP, a Mauá, a FEI, enfim. Depois você faz, mas os 2 primeiros anos é um choque de realidade, porque você fala, cara, mas por que eu tô vendo isso aqui? Eu queria tanto trabalhar com o carro, queria tanto ver a questão espacial ali. Não vê. Então, porque esses 2 primeiros anos, e aí essa parte que é legal, que é o que eu tô falando, né? Por mais que você não veja,
mas eles solidificam a base para você avançar nos anos seguintes. E essa base inicial que vai dar tudo isso que eu falei, essa questão de conseguir criar raciocínio lógico, conseguir encontrar soluções, porque você acaba estudando muito sozinho. Né? Na faculdade você não recebe como muitas vezes a gente está acostumado, né? Nas etapas anteriores da formação, né? O livro certinho, com o professor orientando e tal. Um exercício que acontece na faculdade também é o pessoal jogar o problema para você e propositalmente não trazer uma solução fácil para que você se acostume já a buscar a solução por conta própria. E é legal, né? Aí você tem o teu grupo de amigos lá que vocês estão tentar buscar a solução. Tá? Putz, não estou entendendo isso, como é que eu faço? Então, buscar os caminhos dentro da universidade para, né, para encontrar soluções. Então, né, em resumo, é um choque de realidade. Né? Eu vou com uma visão poética, né, da faculdade, puxa, que bacana e tal. E os primeiros anos são, sim, um soco no estômago. Então precisa de resiliência também para passar esses 2 anos e aí vai. É gostoso. Porque aí você começa a direcionar para a carreira que você quer mesmo. Pois segue. E depois, quando vai para a vida prática de trabalho também é outra pancada. Né? Aí você também vai se adaptando. Então, a curiosidade e a flexibilidade... Né? Tem uma frase que o pessoal fala que é do Darwin, mas dizem que é mentira, né? Que o animal que sobrevive não é o mais forte. É o que tem maior capacidade de adaptação. Não é? Então, não, os dinossauros estavam aí até hoje, né? Os dinossauros eram grandões, só que não se adaptaram, né? Dizem que é dele, mas também dizem que é mentira, né? Então não sei de quem é, mas ela tem muita sabedoria. A sabedoria está em se adaptar àqueles desafios que se apresentam para vocês. Bom, Marco, foi um prazer enorme ter aqui no Compa e suas experiências, suas dicas, sua visão de mundo em si, elas são muito inspiradoras. Muito obrigado por poder compartilhar sua trajetória e tudo isso pra gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, foi gostoso. É bem legal falar com jovens, a gente percebe no olho de vocês, né, a vontade, né, e a gana por conhecimento. Então conte com a gente, se precisarem de mais alguma dica, eu fico à disposição e reafirmo, foi muito gostoso estar aqui com vocês, passar essas horinhas aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Marco. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do CompaCast. Não se esqueça de seguir nosso perfil no Spotify, Amazon Music, YouTube e Instagram. Até a próxima.